Desde os primeiros séculos, os homens acreditaram que a sinceridade absoluta era uma virtude, que a transparência era sinal de pureza moral, que abrir a alma como um livro diante dos outros era prova de honestidade. Mas, em meio a esse ideal quase ingênuo, surge Nicolau Maquiavel com uma afirmação silenciosa e perigosa. A transparência total não apenas é impossível, como também é fatal. O autor de O Príncipe sabia, mais do que qualquer outro, que o mundo não é um lugar de inocentes. É um palco de atores, onde cada gesto é interpretado, cada palavra pesa, cada fraqueza pode se transformar em arma contra você. Nunca seja transparente não significa mentir descaradamente, nem viver sob máscaras frágeis. Significa compreender que o poder exige controle da imagem, domínio da narrativa e gestão do que se mostra e do que se oculta. Para Maquiavel, quem revela todas as suas intenções se entrega como presa fácil. O príncipe que mostra abertamente seus desejos será manipulado. O homem que expõe sem filtro suas emoções será explorado. O líder que revela seus planos antes da hora será derrotado. No jogo do poder, a opacidade estratégica é proteção e força. A filosofia de Maquiavel não é confortável. Ela nos arranca da ingenuidade e nos coloca diante de uma realidade brutal. Os homens julgam mais pelo que veem do que pelo que sabem. A aparência pesa mais do que a essência, e quem deseja sobreviver precisa dominar essa arte. Transparência demais é entregar-se. Mistério é autoridade. Transparência demais é vulnerabilidade. Silêncio e ambiguidade são armas. O homem sábio aprende que há coisas que só podem ser ditas pela metade. Há verdades que devem ser guardadas, e há intenções que nunca devem ser reveladas. Capítulo 1. O perigo de falar demais. Desde a antiguidade, sábios advertiam sobre o peso das palavras. O silêncio era considerado virtude, o discurso excessivo, risco. Maquiavel, ao observar os mecanismos do poder, reforçou esse princípio com a precisão de quem sabia que em política e em qualquer campo de disputa, a língua pode ser mais letal que a espada. No contexto maquiavélico, o perigo de falar demais não se resume a fofocas ou indiscrições banais. Trata-se de expor fraquezas, revelar intenções, abrir portas para que inimigos usem suas próprias palavras contra você. Falar é sempre dar munição, e quanto mais transparente se é, mais se entrega. Na vida pública, o governante que fala demais revela seus planos antes do tempo. Ao fazer isso, oferece ao adversário a chance de antecipar, contra-atacar ou sabotar suas estratégias. O silêncio, ao contrário, confunde, desarma e protege. Um príncipe enigmático mantém todos na incerteza. Ninguém sabe exatamente qual será o próximo passo, e essa incerteza é em si uma arma. O poder do silêncio não está em negar a comunicação, mas em comunicar apenas o necessário, apenas o que serve à estratégia, jamais tudo. Esse princípio se aplica não apenas aos reis e estadistas, mas também ao indivíduo comum. No trabalho, aquele que revela demais seus planos de carreira cria inveja e rivais dispostos a sabotar seu caminho. Nos relacionamentos, aquele que fala em excesso abre espaço para que seus medos, inseguranças e fraquezas sejam explorados. A prudência maquiavélica ensina que o valor de uma palavra está na sua escassez, e o silêncio seletivo é o que garante autoridade. Quem fala sempre é previsível. Quem fala pouco é insondável. Um exemplo clássico pode ser visto em Júlio César. Ele raramente compartilhava todos os seus planos com o Senado ou mesmo com seus generais. Sua capacidade de manter silêncio estratégico fazia com que suas campanhas surpreendessem adversários e aliados. Napoleão, por sua vez, compreendeu esse princípio ao usar informações falsas e meias-verdades para desorientar inimigos.
Ambos sabiam que falar é expor-se e que o silêncio pode ser a mais mortal das linguagens. No plano maquiavélico, falar demais é também perder aura. O governante ou líder que se pronuncia a cada detalhe se torna banal, previsível, cansativo. O silêncio cria espaço para a imaginação dos outros, e a imaginação, quase sempre, exagera a força de quem não revela tudo. Assim, o mistério gera mais respeito do que a transparência excessiva. O silêncio, aliado à fala calculada, cria o mito, mas não se trata de calar-se por completo. Maquiavel não aconselha a mudez, e sim a medida. O silêncio deve ser estratégico. É preciso falar para guiar, mas não para se desnudar. É preciso escolher palavras que escondem mais do que revelam. A prudência consiste em usar a fala como máscara, mostrar aquilo que convém, disfarçar aquilo que precisa ser protegido. O verdadeiro príncipe é aquele que consegue falar muito sem dizer nada essencial. No cotidiano moderno, esse princípio é mais atual do que nunca. Nas redes sociais, onde cada palavra se torna pública e permanente, falar demais pode destruir reputações, expor fraquezas e abrir portas para ataques. A filosofia maquiavélica recomenda cautela, fale menos, mostre menos e mantenha sempre um espaço de opacidade em torno de si. Aquele que revela tudo de si, acreditando em transparência, perde o poder de controlar sua narrativa. Por isso, a lição maquiavélica é clara. Nunca confunda comunicação com exposição. A fala deve ser ferramenta, não desabafo. Deve servir à estratégia, não ao impulso. Cada palavra deve carregar um peso calculado, nunca o fardo de revelar o coração por completo. O perigo de falar demais é tornar-se escravo de suas próprias declarações. O poder do silêncio é transformar-se em mestre da expectativa alheia. Assim, quando Maquiavel nos alerta contra o excesso de palavras, não fala apenas como teórico do poder, mas como observador da condição humana. Ele sabia que a língua solta pode destruir alianças, arruinar reputações e até derrubar impérios. A verdadeira sabedoria está em falar menos do que se sabe, prometer menos do que se deseja e nunca, jamais, revelar tudo o que se pensa. Capítulo 2. O mistério como autoridade. Na arte do poder, ser temido nem sempre basta, ser amado nem sempre é seguro, mas ser misterioso é quase sempre invencível. Maquiavel entendeu que a autoridade não é apenas resultado da força ou da posição, mas também do grau de enigma que alguém carrega. O mistério não é ausência, mas presença calculada. É deixar visível apenas uma parte, como a ponta de um iceberg, enquanto o essencial permanece submerso. O poder real nasce quando os outros sabem que você guarda algo, mas não sabem exatamente o que. No campo político, reis e príncipes que mantinham uma aura enigmática eram temidos e respeitados. Luís XI da França, conhecido como a Aranha Universal, raramente revelava seus planos, deixando aliados e inimigos presos em uma rede de incertezas. Seu mistério o tornava perigoso, porque ninguém podia prever seus movimentos. Napoleão Bonaparte cultivava o mesmo. Surgia com expressões impassíveis. Seus generais sabiam que o imperador pensava muito além do que deixava escapar. O silêncio e a imprevisibilidade eram armas que valiam mais do que exércitos. O mistério funciona porque a mente humana odeia o vazio. Quando alguém não revela tudo, os outros preenchem as lacunas com imaginação. E a imaginação sempre exagera, atribuindo mais poder, mais intenções, mais capacidades do que realmente existem. Assim, quem é misterioso parece maior do que é, mais inteligente do que mostra, mais perigoso do que demonstra. O segredo de Maquiavel está em entender que a autoridade nasce tanto do que se mostra quanto do que se oculta. Na vida cotidiana, o mesmo princípio é válido. No trabalho, o profissional que não fala demais sobre seus planos e mantém uma postura discreta, mas firme,
é visto como alguém com profundidade. Em relações sociais, aquele que não se expõe em excesso desperta curiosidade, magnetismo e respeito. O mistério é atraente porque ativa o desejo de compreender, mas nunca entrega respostas completas. O erro do bonzinho, aquele que Maquiavel sempre criticava, é justamente ser transparente demais, mostrar o coração, abrir o jogo por inteiro. Esse excesso de exposição mata o respeito, porque o mistério é o que sustenta a aura. Um líder, um estrategista, um homem ou mulher de influência precisa aprender a arte da opacidade seletiva, mostrar apenas fragmentos, sempre controlando o que os outros veem. O poder do mistério também aparece na guerra. Sun Tzu dizia: seja insondável como a noite. O general que não revela seus movimentos mantém o inimigo em estado de alerta constante, consumindo energia, errando por antecipação. Da mesma forma, no tabuleiro político ou social, a incerteza é corrosiva para o adversário. Quem domina o mistério torna-se imprevisível, e o imprevisível é temido. Maquiavel aconselharia: nunca permita que descubram o que realmente move você. Mantenha seus motivos internos sempre envoltos em sombra. Diga palavras que possam ter dois sentidos. Mostre gestos que confundam mais do que esclareçam. A clareza absoluta é uma armadilha, porque dá aos outros a chave para manipulá-lo. A obscuridade estratégica é uma fortaleza. No século XXI, o mistério ganhou ainda mais valor. Em um mundo em que todos exibem suas vidas nas redes sociais, aquele que se mantém seletivo, discreto, quase inacessível, automaticamente se destaca. A abundância de transparência torna o raro ainda mais poderoso. O silêncio é ouro, mas o mistério é diamante. Portanto, a autoridade verdadeira não nasce apenas do cargo ou da força, mas daquilo que nunca pode ser lido completamente. O príncipe maquiavélico sabia que manter uma máscara parcial, esconder intenções e cultivar um campo de sombras ao redor de si era a maneira mais eficiente de fazer com que os outros se dobrassem diante dele sem questionar. Porque o mistério não só protege, ele também engrandece. Capítulo 3. A arte de manipular expectativas. Maquiavel compreendeu um princípio imutável. As pessoas não enxergam a realidade como ela é, mas como esperam que seja. E é justamente aí que mora o segredo da manipulação das expectativas. O príncipe sábio não apenas governa territórios, ele governa o imaginário coletivo. Um governante forte não precisa ser perfeito. Precisa apenas entregar ao povo a impressão de que superou suas esperanças. Quando os outros acreditam que você é maior do que é, a sua autoridade se expande para além de qualquer limite. Esse truque, que parece simples, é uma das mais sofisticadas formas de poder. Ele funciona porque a mente humana mede tudo pela régua da expectativa. Se alguém promete pouco e entrega mais, é celebrado. Se promete demais e entrega o mesmo, é criticado. Maquiavel sabia que a manipulação não está apenas em ocultar, mas também em regular cuidadosamente o nível de expectativa que você projeta. É como um mágico que nunca revela o truque. O espetáculo está em fazer parecer mais do que é, e não no que realmente acontece. O jogo das promessas calculadas. Reis e líderes inteligentes sempre entenderam que a promessa é uma arma de dois gumes. Prometer muito é perigoso, porque gera cobrança constante. Prometer pouco é ineficaz, porque não cria entusiasmo. O verdadeiro estrategista encontra o ponto exato. Promete o suficiente para inspirar, mas guarda sempre uma margem para surpreender. Assim, quando entrega, a percepção é de grandeza. Veja Júlio César. Ao invadir a Gália, ele não prometeu ao Senado um império gigantesco. Falou apenas em estabilizar fronteiras e conter ameaças. O que ele trouxe foi muito além. Riquezas imensas, terras conquistadas, fama mundial.
Resultado: ultrapassou as expectativas e tornou-se um semideus político. Napoleão fez o mesmo. Dizia que levava apenas ordem e organização, mas entregava vitórias esmagadoras que expandiam o Império Francês. A lição é clara: quem controla expectativas, controla julgamentos. A estratégia da sede controlada Maquiavel aconselharia: crie no outro um vazio de expectativa, mas nunca o preencha completamente. Dê a sensação de que você pode mais, que guarda sempre algo na manga. Assim como o comerciante que nunca coloca todas as mercadorias na vitrine, mas deixa a sensação de que há algo ainda melhor nos bastidores. A mente humana é faminta por novidade, por mais. Ao manipular expectativas, você se torna o guardião desse mais invisível. O erro do ingênuo é entregar tudo de uma vez, abrir-se por inteiro, mostrar todas as cartas. O astuto sabe que a expectativa é um fio invisível. Quanto mais você o mantém tensionado, mais os outros se mantêm presos. A antecipação é mais poderosa que a posse. Expectativas e medo. Mas não é só com esperança que se governa. O medo também é uma expectativa. O inimigo que teme o seu próximo movimento já está sendo derrotado antes da batalha. Quando Napoleão se aproximava com seus exércitos, muitos adversários já se rendiam pelo terror antecipado, antes mesmo de o primeiro tiro ser disparado. Essa é a força de manipular expectativas, criar uma narrativa futura que paralisa o presente. Aplicação moderna. Hoje, no mundo saturado de promessas e discursos vazios, manipular expectativas é ainda mais poderoso. Quem promete menos e entrega mais, cria uma reputação indestrutível. Pense no líder empresarial que fala apenas em inovação moderada e, de repente, lança algo revolucionário. Pense na pessoa comum que, em vez de se exibir, age com calma e, quando necessário, surpreende a todos. Isso constrói respeito e até medo silencioso. O poder da surpresa calculada Maquiavel diria: deixe que pensem que você pode menos do que realmente pode. Essa é a semente da surpresa. Quando o mundo acha que conhece suas forças, mas você aparece com algo inesperado, a percepção se multiplica. A surpresa não está no ato em si, mas na distância entre o que esperavam e o que receberam. Quanto maior a distância, maior a autoridade que você conquista. O segredo é não apenas superar expectativas, mas criar uma dança constante entre previsibilidade e choque. Mostre o suficiente para gerar confiança, mas mantenha sempre um véu de incerteza. O príncipe que manipula expectativas jamais será lido por inteiro, porque os outros estarão sempre ocupados, tentando decifrá-lo. Encerramento. Maquiavel entendeu que ser transparente é fraqueza, mas manipular o que os outros esperam é reinar sem resistência. Não importa se no trono ou na vida cotidiana, quem controla expectativas constrói um castelo invisível, o castelo da percepção. E no jogo do poder, a percepção vale mais do que a realidade. Capítulo 4. O valor da frieza calculada. Na arte do poder, há um traço que separa os ingênuos dos estrategistas: a frieza calculada. Maquiavel, sempre atento à natureza humana, sabia que aquele que se deixa levar pelas paixões e impulsos perde o controle do jogo invisível. O homem frio, ao contrário, não é um ser sem emoções. Ele as sente, mas as governa como um rei governa súditos. A frieza é disciplina. É a capacidade de olhar para uma traição, para um insulto ou para um golpe de sorte sem deixar que a chama da reação apague a lucidez da razão. É a coroa invisível que transforma o simples em soberano. A maioria reage no calor da emoção. Os fracos explodem de raiva, se desfazem em lágrimas ou celebram como tolos a primeira vitória. Já o frio observa. O frio calcula. Ele compreende que cada emoção é uma armadilha e que todo adversário, consciente ou não,
busca extrair do outro uma reação. Ao manter-se impassível, o frio inverte o jogo, transforma o caçador em presa, porque não há arma mais poderosa do que o silêncio diante do ataque. A máscara da indiferença. A frieza calculada não é apenas um estado interno, mas uma máscara que confunde e intimida. O inimigo que lhe lança insultos e recebe apenas um olhar sereno começa a duvidar de si mesmo. O aliado que espera entusiasmo diante de uma proposta e encontra calma suspeita começa a se perguntar o que você sabe que ele não sabe. É nesse espaço de incerteza que o poder floresce. Maquiavel dizia que o príncipe não pode ser totalmente amado nem totalmente odiado. Ele deve ser temido de forma silenciosa, respeitado em sua distância. A frieza cria exatamente isso, um campo magnético de respeito. O frio nunca se expõe demais, nunca implora por compreensão. Ele age como se sua presença já fosse suficiente para que o mundo se ajuste ao seu ritmo. A frieza como arma de defesa. Na política, quantos foram destruídos não pelos inimigos, mas pelas próprias emoções? Reis que explodiram em ira e declararam guerras impensadas. Generais que celebraram cedo demais e foram esmagados na contraofensiva. Líderes que se apaixonaram por aliados e foram traídos. A história está repleta de cadáveres de homens quentes demais. Já os frios resistem. Eles deixam o inimigo gastar energia em ataques, em provocações, em teatrinhos. Enquanto todos queimam na fogueira da paixão, o frio é como a pedra, imóvel, inquebrável. Ele compreende que o tempo é aliado do calculista e que muitas batalhas se vencem não pelo golpe, mas pela espera. Napoleão e a frieza do comando. Napoleão Bonaparte foi mestre em manipular a frieza diante das massas e dos inimigos. Nos momentos mais críticos, quando tudo parecia perdido, ele aparecia diante dos soldados com a calma de um monge. Essa serenidade era contagiante. Se o imperador não se abalava, por que o exército deveria? Já no campo de batalha, ele escondia qualquer indício de desespero. Dizia-se que, mesmo quando a derrota parecia inevitável, Napoleão falava em vitória com a mesma voz serena de sempre. Era a frieza que mantinha o império coeso, até que o próprio tempo, e não a emoção, o derrubasse. O medo da impassibilidade. O homem frio provoca medo porque é imprevisível. Não se pode negociar com alguém que não reage como se espera. Não se pode chantagear quem não demonstra apego. Não se pode intimidar quem olha o perigo com olhos de pedra. A frieza é um vazio que engole o adversário, porque quem não mostra emoção não mostra fraqueza. Aqueles que exibem demais suas dores e paixões entregam o mapa de sua alma aos inimigos. Quem se mostra frio entrega apenas um enigma. E o enigma é sempre mais temido que a fraqueza. Aplicação no mundo moderno. Hoje, a frieza calculada é igualmente necessária. No trabalho, quando alguém tenta te provocar em uma reunião, o pior que você pode fazer é perder o controle. O frio, ao contrário, escuta, sorri levemente e responde com fatos, não com fúria. No campo pessoal, o frio não implora por atenção, não se desfaz em desespero. Sua calma cria magnetismo. Os outros querem decifrá-lo, querem sua validação. Em relacionamentos, a frieza é ainda mais letal. Aquele que não se desespera com a ausência, aquele que não se abala com a rejeição, torna-se objeto de desejo. Pois na mente humana, o que não reage parece mais valioso, mais forte, mais difícil de conquistar. O equilíbrio da frieza. Mas atenção, a frieza não deve ser confundida com apatia. O apático é irrelevante, o frio é poderoso. O apático não sente, o frio sente, mas escolhe quando demonstrar. A apatia é fraqueza, a frieza é controle. A diferença está na intenção. Enquanto o apático não age porque não se importa, o frio age pouco porque sabe o valor de cada gesto. O príncipe frio Maquiavel sabia que um príncipe frio não precisa se desgastar em justificativas.
Seu silêncio já é sentença, sua calma já é ameaça. O frio não precisa gritar, porque sua frieza é mais alta que qualquer voz. Encerramento. No jogo invisível do poder, quem se mostra frio nunca é dominado. Ele pode ser amado, odiado ou temido, mas nunca será controlado. A frieza é o último refúgio dos que desejam permanecer no comando. É a muralha que protege contra os ataques externos e internos, porque no fim, o homem que governa suas emoções, governa o mundo. Capítulo 5. O uso da distância como ferramenta de poder. No teatro silencioso das relações humanas, existe uma lei invisível que poucos percebem, mas que governa o desejo, o respeito e até o medo. A distância. Maquiavel, com seu olhar cirúrgico sobre a natureza humana, compreendia que a proximidade constante enfraquece a autoridade, enquanto a distância, estrategicamente calculada, amplia o valor de quem a pratica. Não se trata de isolamento absoluto, mas de saber quando aparecer e quando desaparecer, quando se aproximar e quando recuar. A arte da distância é a arte do magnetismo, o fascínio do ausente. O ser humano tem uma característica peculiar. Só dá valor quando perde, só deseja intensamente aquilo que não está ao alcance da mão. Um príncipe, um líder, um homem poderoso que se mostra demais, que está sempre acessível, inevitavelmente perde o peso de sua presença. Sua imagem se banaliza, suas palavras se tornam comuns, sua figura se dissolve no cotidiano. Mas aquele que sabe se ausentar, cria em torno de si um vazio que queima como fome. A ausência, longe de ser fraqueza, é um recurso de poder. Quem domina o jogo da distância mantém todos os olhares voltados para si mesmo quando retorna. Seu valor cresce porque o mundo percebe o quanto sente falta dele. O mito da escassez. No comércio, um produto raro é mais caro que um produto abundante. O mesmo princípio se aplica ao poder. Um líder raro, um conselheiro que fala pouco, um aliado que aparece em momentos decisivos. Todos eles acumulam mais valor do que aquele que está sempre disponível. A distância cria escassez, e a escassez gera desejo. A estratégia de reis e imperadores monarcas ao longo da história compreenderam essa regra. Luís XIV, o Rei Sol, raramente se mostrava sem pompa. Sua própria presença era um espetáculo. Ao limitar o acesso ao seu corpo, à sua voz, ao seu olhar, ele criou um culto em torno de sua figura. Sua distância não era apenas física, era simbólica. Ao manter o povo e até seus ministros em expectativa, ele controlava não apenas o governo, mas também a imaginação de todos. Napoleão também utilizava a distância. Embora fosse próximo de seus soldados, aparecia em momentos cuidadosamente escolhidos, sempre quando a moral estava baixa ou quando era preciso selar uma vitória. Sua aparição calculada tinha um efeito quase sobrenatural. Os homens viam nele não apenas um comandante, mas uma força mitológica. A distância como teste. Outro aspecto essencial da distância é seu poder de revelar. Quando você se afasta, descobre quem realmente depende de você, quem se inquieta, quem busca por sua presença. O afastamento estratégico é um filtro. Separa os leais dos oportunistas, os fortes dos fracos, os dependentes dos independentes. Ao se ausentar, você percebe quem corre atrás de você e quem se afasta. Isso lhe dá o mapa verdadeiro das intenções ocultas, muito mais do que qualquer palavra ou promessa. A armadilha da disponibilidade. Na vida moderna, muitos caem na armadilha de serem sempre disponíveis. Atendem a todas as mensagens no mesmo instante, dizem sim para todos os convites, estão constantemente acessíveis nas redes sociais. O resultado é inevitável. Perdem o magnetismo. Tornam-se previsíveis, banais, fáceis de manipular. Um homem ou mulher que sabe usar a distância corretamente não responde de imediato, não se mostra excessivamente. Ele se retira, cria expectativa, reaparece com força. É assim que se conquista respeito.
A distância no amor e no desejo. Talvez não exista campo onde a distância seja mais poderosa do que nos relacionamentos. O desejo humano é alimentado pela ausência. A proximidade constante mata o mistério, enquanto a ausência o ressuscita. Quando você desaparece por um tempo, não é esquecido, é idealizado. O outro passa a preencher o vazio com a própria imaginação, e nada é mais poderoso do que o que é criado pela mente. Cleópatra sabia disso. Sua ausência era tão estratégica quanto sua presença. Sumia por períodos, deixava seus amantes em tormento, e quando retornava, surgia mais radiante, mais desejada, mais irresistível. A distância transformava sua figura em lenda. Como aplicar hoje? No mundo atual, a distância estratégica pode ser aplicada em qualquer campo. Na carreira, não aceite todas as tarefas, não esteja em todas as reuniões, não seja sempre o mais falante. Faça sua presença significar algo. Nas relações pessoais, não esteja constantemente disponível. Crie espaço para que os outros sintam sua falta. No poder social, não exponha toda a sua vida. Mantenha zonas de mistério. O mistério gera respeito e desejo. O equilíbrio da distância. É vital compreender que distância demais gera esquecimento, enquanto ausência calculada gera magnetismo. O segredo está na medida. Afastar-se para aumentar o valor, retornar antes de se tornar irrelevante. Encerramento. O homem que domina a arte da distância nunca será banal. Ele não implora por atenção, ele a conquista pela escassez. Ele não corre atrás de aplausos, ele os recebe quando aparece. A distância é a mais silenciosa das armas, e talvez a mais letal, pois ao usá-la, você transforma sua simples presença em poder. Capítulo 6. O jogo do silêncio e das palavras oportunas. Poucos entendem o poder que o silêncio pode carregar. Vivemos em uma época onde todos falam demais, opinam sobre tudo e expõem cada detalhe de suas vidas. Mas Maquiavel já sabia que o verdadeiro estrategista não é aquele que fala primeiro nem o que fala mais alto, mas sim o que fala no momento certo e que muitas vezes não fala nada. O silêncio é uma arma invisível, mas quando bem manejada é capaz de subjugar sem precisar levantar a voz. O peso do silêncio. Quando você fala, entrega informações. Cada palavra pode ser usada contra você, cada opinião pode gerar inimigos. Mas quando você fica em silêncio, você se torna um enigma. Os outros projetam em você o que querem, e é exatamente essa projeção que dá poder. O silêncio gera mistério, e o mistério gera autoridade. Maquiavel via nisso uma forma de controle. Enquanto os outros se expõem, o estrategista observa, coleta dados e, no momento certo, lança uma palavra que muda toda a direção do jogo. O momento oportuno. Não é qualquer silêncio que gera poder. Um silêncio covarde, fruto do medo, é interpretado como fraqueza, mas um silêncio firme, acompanhado de postura e olhar, é interpretado como domínio. Da mesma forma, não é qualquer palavra que importa, mas sim aquela lançada no momento em que todos já esgotaram seus argumentos. Nesse instante, sua palavra não é só uma opinião, é o veredito. Pense em um tribunal. Todos falam, todos argumentam, mas é a última palavra do juiz que define o destino. Esse é o poder de guardar silêncio até a hora certa. O silêncio como armadilha. O silêncio também pode ser usado como armadilha. Imagine uma negociação. Enquanto o outro lado fala demais, tentando convencer, você permanece calado. O vazio do seu silêncio pesa tanto que o outro acaba falando mais do que deveria, entregando segredos que jamais revelaria. Nesse momento, o silêncio é como uma corda invisível, apertando o pescoço de quem não suporta o vazio. O exemplo dos grandes líderes. Ao longo da história, líderes poderosos dominaram essa técnica.
Júlio César, em seus conselhos de guerra, ouvia longamente seus generais e só falava no final, quando todos já estavam ansiosos por sua decisão. Essa espera transformava sua voz em decreto. Stalin, embora sombrio, sabia usar o silêncio como faca. Em reuniões, muitas vezes ficava em silêncio absoluto, olhando fixamente seus subordinados. Esse silêncio criava pânico, pois ninguém sabia o que ele estava pensando. Quando finalmente falava, cada palavra soava como sentença. O silêncio no amor e na manipulação. No campo dos relacionamentos, o silêncio pode ser ainda mais devastador. Em discussões, aquele que fala demais acaba se tornando frágil, enquanto o que sabe manter o silêncio mantém o poder. A famosa indiferença calculada é uma forma de silêncio. Você não responde, não se justifica, não corre atrás. Isso cria um vazio que corrói o outro por dentro. O silêncio transforma-se em ausência de validação, e nada perturba mais o ser humano do que não ser reconhecido. A arte da palavra certa, mas tão importante quanto o silêncio, é a palavra bem colocada. Uma única frase, dita no momento exato, pode destruir reputações ou construir lealdades. Maquiavel via nisso a essência da política: não desperdiçar palavras. Cada uma deve ser como uma flecha certeira, disparada só quando é impossível errar. Um exemplo histórico é Churchill, que durante a Segunda Guerra Mundial não falava o tempo todo, mas sabia a hora de lançar frases que incendiavam o moral de um povo inteiro. Sua habilidade não estava na quantidade de discursos, mas na capacidade de transformar cada palavra em uma arma. Como aplicar no dia a dia, em debates. Ouça mais do que fala. O silêncio prolongado deixa o outro ansioso e você descobre mais do que imagina. No trabalho, não exponha todas as suas ideias de imediato. Segure, observe e fale no momento em que todos já estão exaustos de discutir. Assim, sua palavra se torna a mais relevante. Nos relacionamentos, use o silêncio para manter sua presença forte. O silêncio não é desinteresse, mas estratégia para aumentar seu valor. Na vida social, evite comentar sobre tudo. Quando você fala menos, suas palavras ganham peso e cada opinião se torna marcante. O perigo da verborragia. Aqueles que falam demais acabam presos nas próprias palavras. Eles se tornam previsíveis, frágeis e fáceis de atacar. Quem domina o silêncio nunca é totalmente decifrado, e quem domina a palavra oportuna nunca é esquecido. Encerramento. O verdadeiro poder não está em falar o tempo todo, mas em falar no tempo certo. O silêncio cria o palco, e a palavra oportunamente dita é o golpe final. Maquiavel sabia disso. Quem controla o silêncio controla a imaginação dos outros. Quem controla a palavra final controla o destino deles. Capítulo 7. A máscara e o teatro do poder. Na essência do pensamento maquiavélico, a política e a vida social não são conduzidas pela verdade nua, mas pelo espetáculo da aparência. O príncipe que revela tudo de si está perdido. Já o que compreende a importância da máscara se torna intocável. A máscara não é apenas disfarce, é escudo e espada ao mesmo tempo. Ela protege o interior e, ao mesmo tempo, manipula o exterior. Assim como no teatro, onde o ator não é julgado pelo que é, mas pela forma como encarna um papel, o estrategista da vida entende que sua sobrevivência e ascensão dependem de representar continuamente, escolhendo o personagem que mais convém ao cenário. A necessidade da máscara. O ser humano busca decifrar intenções o tempo inteiro. Vivemos cercados de olhos atentos, prontos para julgar, explorar ou condenar cada detalhe que revelamos. Maquiavel entendeu que, se a vida é um palco de disputas, precisamos de máscaras não apenas para nos proteger, mas para influenciar. O político que aparenta piedade é respeitado pelo povo, mesmo que no íntimo seja cruel.
O homem que aparenta generosidade é cercado de aliados, mesmo que sua real intenção seja o ganho próprio. A máscara dá forma a uma ilusão útil. No Renascimento, a máscara tinha valor literal. Bailes e cerimônias em Florença ou Veneza eram lugares de poder, onde os rostos cobertos permitiam que intrigas fossem tramadas sem medo de consequências imediatas. Maquiavel enxergava nisso uma metáfora perfeita. Todo governante precisa, em algum grau, permanecer mascarado para não se tornar vulnerável ao julgamento. O teatro social, o poder, é teatro. Cada posição que alguém ocupa vem acompanhada de expectativas, e a capacidade de representar o papel esperado é o que sustenta a autoridade. O general que aparenta confiança, mesmo diante do caos, inspira seus soldados a lutar. O chefe que aparenta calma em meio ao colapso mantém a equipe coesa. Esse é o teatro necessário, nem sempre verdadeiro, mas indispensável. Napoleão sabia usar o teatro como ninguém. Mesmo abatido, exibia-se como uma figura implacável diante dos seus. Ele entendia que não precisava ser forte o tempo todo, mas parecer forte sempre. A máscara se tornava performance, e a performance criava realidades. O perigo da transparência. Ser transparente demais é uma confissão involuntária de fraqueza. Quem expõe seu coração e sua mente integralmente convida os outros a manipular suas emoções. É por isso que os bonzinhos, aqueles que não sabem esconder seus sentimentos, acabam sendo usados por jogadores mais astutos. Maquiavel advertia: os homens julgam mais pelas aparências do que pelos fatos. Logo, moldar a aparência é moldar o julgamento alheio. A arte da contradição calculada. A máscara também permite contradições que seriam impossíveis sem ela. Você pode ser duro em um momento e compassivo em outro, severo com uns e indulgente com outros. Essa contradição aparente não revela falsidade, mas estratégia. A máscara dá a liberdade de se adaptar sem parecer volúvel, porque a plateia enxerga apenas o personagem e não o ator. O exemplo histórico da Igreja Maquiavel observou o poder da Igreja Católica como um espetáculo perfeito. Papas e cardeais projetavam imagens de santidade e austeridade, enquanto por trás conduziam jogos de intriga e ambição. O povo via a máscara e acreditava na representação. Essa foi, segundo Maquiavel, uma das maiores provas de que governar exige mais talento teatral do que virtude real. Como aplicar na vida real? No trabalho, use a máscara da competência. Mesmo que ainda não domine completamente, mantenha a postura de quem sabe o que faz. Essa aparência atrai confiança e respeito. Nos relacionamentos, use a máscara da calma em meio a conflitos. Não entregue sua ansiedade, mostre serenidade e verá o outro perder o controle. Na sociedade, seja seletivo sobre o que revela. Nem todos merecem conhecer sua essência. Use máscaras diferentes em ambientes diferentes, mas sempre com coerência estratégica. Na vida digital, em uma era de exposição total, quem sabe usar a máscara da seletividade, publicando apenas fragmentos calculados, ganha uma aura magnética de mistério. A ilusão como realidade. O mais surpreendente é que, com o tempo, a máscara se torna verdade para os outros. Se você aparenta confiança por tempo suficiente, será visto como confiante. Se demonstra poder com consistência, será reconhecido como poderoso. O teatro cria a percepção, e a percepção molda o mundo. Encerramento. Maquiavel ensinou que os homens não precisam ser bons, mas sim parecer bons quando a situação exigir. Essa é a essência da máscara. Nunca se trata de enganar por capricho, mas de sobreviver e triunfar em um mundo onde todos estão julgando. A máscara e o teatro do poder não são apenas truques, são a essência da política, da guerra e da convivência humana. Capítulo 8.
A arte de criar inimigos necessários. Maquiavel tinha consciência de uma verdade que poucos ousam encarar. O poder não floresce no vazio. Ele precisa de contrastes, tensões e, sobretudo, inimigos. Um governante, um líder ou qualquer pessoa que queira consolidar sua posição de autoridade precisa entender que a existência de adversários não é um acidente, mas um recurso estratégico. O inimigo, quando bem escolhido, fortalece a sua imagem, cria coesão entre seus aliados e dá ao público uma causa para se unir. A ausência de opositores enfraquece, pois ninguém se mobiliza em torno de algo que parece tranquilo demais. O papel do inimigo. O inimigo é espelho e cenário. Ele não só revela sua força, mas a justifica. Sem oposição, um príncipe pareceria desnecessário. Foi assim que muitos líderes da história criaram inimigos, reais ou simbólicos, para consolidar seus reinos. Quando a ameaça é visível, o governante se torna indispensável. Maquiavel observou como governantes de Florença e de outras cidades-estado italianas frequentemente inflavam perigos externos ou internos. Não para se arruinar, mas para justificar medidas drásticas e centralizar poder. O inimigo como unidade. Povos divididos podem ser reunidos pela simples existência de um inimigo comum. Alexandre o Grande manteve seus exércitos unidos não apenas por conquistas, mas pelo constante foco em adversários externos. Hitler, séculos depois, explorou o ódio coletivo contra alvos cuidadosamente escolhidos para cimentar sua ditadura. O inimigo serve como cimento da coesão social. Enquanto existe um outro a combater, diferenças internas são esquecidas. O perigo de não ter inimigos. Quem busca ser amado por todos cai no risco de não ser respeitado por ninguém. O líder que tenta agradar todas as partes se torna frágil, sem bordas, vulnerável. Maquiavel entendia que um príncipe deve escolher suas batalhas, até mesmo provocar antagonismos, para deixar claro que não está disposto a ser pisado. Ser atacado pode ser útil, desde que se responda de maneira que inspire respeito. O silêncio diante da hostilidade é perigoso, mas o contra-ataque cirúrgico, calculado, constrói autoridade. O inimigo como cenário político. Na Itália renascentista, cidades-estado como Florença, Veneza e Milão se alternavam em alianças e traições. Um governante que não tivesse opositores era visto como irrelevante. O inimigo era parte da dramaturgia política. Maquiavel ensinava que, se o inimigo não existe, pode ser necessário criá-lo. Não se trata de perseguição cega, mas de escolher um alvo que fortaleça sua posição, mostrando firmeza, inteligência e coragem. Inimigos, internos e externos. Há duas categorias de inimigos. Os internos, que surgem dentro do círculo de poder, e os externos, que se projetam como ameaças de fora. Os internos são mais perigosos, pois conhecem suas fraquezas e podem minar sua base. Já os externos são mais úteis para fortalecer sua autoridade. Um governante astuto aprende a converter inimigos externos em escudos. Quanto maior o inimigo, mais indispensável ele se torna. O exemplo romano. Os imperadores romanos eram mestres em usar inimigos para legitimar seu poder. Júlio César, ao enfrentar Vercingetorix, não apenas venceu uma batalha épica, mas consolidou sua imagem como salvador de Roma contra o caos bárbaro. O inimigo não era apenas um oponente, era um palco para sua glória. Como aplicar hoje no trabalho? Não tente ser amigo de todos. Reconheça que, às vezes, é mais útil ser respeitado como aquele que não cede a tudo. A oposição pode fortalecer sua posição. Na vida social, não tenha medo de ser mal interpretado por alguns, se isso reforça sua autenticidade diante de outros. Ser odiado por certos círculos pode aumentar seu prestígio em outros. Na política ou liderança, identifique qual inimigo é mais útil, não necessariamente o mais perigoso. O inimigo deve ser funcional.
alguém que permita a construção de sua narrativa de força, o perigo do inimigo errado. Maquiavel também alertava: um inimigo mal escolhido pode destruir. Se for alguém mais poderoso, você se expõe ao risco de ser esmagado. Se for irrelevante, você se rebaixa. A arte não está em lutar contra todos, mas em escolher os inimigos que mais reforçam sua imagem de poder. Encerramento. O inimigo é mais do que ameaça, é recurso estratégico. Criar, manter ou mesmo encenar inimigos é uma das formas mais antigas e eficazes de consolidar poder. Maquiavel sabia que não devemos buscar a unanimidade, mas sim a oposição necessária. O respeito não nasce da ausência de inimigos, mas da forma como lidamos com eles. E no teatro da política e da vida, às vezes, é o inimigo que nos dá o papel principal. Capítulo 9. O controle da imagem e da reputação. Para Maquiavel, um dos pilares do poder era a imagem. O príncipe não precisava ser virtuoso de verdade, mas deveria parecer virtuoso. A reputação, quando bem moldada, valia mais do que a realidade. Isso porque os homens não têm acesso ao íntimo de um governante. Julgam apenas o que veem, o que ouvem e o que imaginam. Logo, a percepção é mais importante que a essência. O erro dos ingênuos é acreditar que basta ser justo, honesto ou forte para ser respeitado. Maquiavel entendia que o mundo não funciona assim. O que importa é o teatro das aparências, e quem domina esse teatro controla o julgamento das massas. A aparência como arma. O príncipe deve se mostrar compassivo, justo e honrado, ainda que não seja. Por quê? Porque os homens confiam mais no que aparentam perceber do que no que realmente acontece nos bastidores. Assim, o governante que é cruel em segredo, mas aparenta clemência em público, mantém a lealdade do povo e o respeito dos aliados. A reputação é um escudo contra ataques. Mesmo que inimigos tentem difamar, o peso de uma imagem sólida neutraliza as acusações. O valor da fama. A fama, na visão maquiavélica, é uma espada de dois gumes. Pode elevar um homem comum à categoria de herói, mas também pode arruiná-lo se ele perder o controle da narrativa. Alexandre, o Grande, construiu sua reputação de invencível ao vencer batalhas sucessivas, e isso fez com que inimigos se rendessem antes mesmo de enfrentá-lo. Sua reputação era tão poderosa que muitas vitórias foram alcançadas pelo medo antecipado do adversário. Esse é o poder da imagem. Ela atua antes mesmo da ação. O perigo da mancha. Uma reputação, no entanto, é frágil. Décadas de construção podem ruir com um único escândalo. Maquiavel alertava que governantes devem ser cuidadosos ao extremo para evitar que sua imagem seja manchada de forma irreversível. Um deslize público pode ser pior do que uma derrota militar. A confiança é o bem mais caro, e a imagem é o que sustenta essa confiança. O exemplo da Igreja e dos papas Maquiavel observava com fascínio como os papas mantinham uma aura de santidade mesmo em meio a intrigas e corrupção. O segredo estava no controle rigoroso da imagem. As cerimônias grandiosas, os símbolos de pureza e a retórica impecável criavam um verniz que o povo aceitava como realidade. A Igreja entendia que a imagem de santidade era mais importante do que a verdade dos atos privados. O teatro da virtude. A política exige uma performance contínua. Aquele que deseja ser respeitado precisa encarnar o papel de virtuoso, mesmo que sua vida íntima seja o oposto. O governante deve parecer piedoso diante do povo, leal com seus aliados e implacável com os inimigos. Essa mistura de aparências cria uma reputação complexa e difícil de atacar. Como aplicar no dia a dia? No trabalho. Mantenha a imagem de confiável, mesmo quando estiver aprendendo. A percepção de segurança abre portas que o conhecimento bruto não abriria sozinho. Nas relações sociais, construa a reputação de alguém respeitável e digno,
mesmo que em momentos privados haja de maneira estratégica. Na política, crie símbolos e rituais que reforcem sua imagem. Reputações não nascem espontaneamente, são cultivadas com paciência. Na vida digital, filtre o que você expõe. A imagem que você projeta nas redes sociais é o que molda sua reputação diante do mundo. O controle narrativo. Na era moderna, quem controla a narrativa controla a opinião pública. Celebridades, políticos e empresários sabem disso. Investem milhões para moldar suas imagens, ocultando defeitos e destacando virtudes. Maquiavel antecipava esse jogo ao mostrar que o poder não depende apenas de feitos concretos, mas de como esses feitos são contados. Encerramento. Maquiavel foi direto. Não é necessário ser bom, é necessário parecer bom. Não é necessário ser forte, é necessário parecer invencível. Não é necessário ser justo, é necessário parecer justo. A imagem e a reputação são os tijolos que constroem a fortaleza invisível do poder. Quem controla a percepção, controla o mundo. Capítulo 10. O jogo das promessas e das quebras estratégicas. Prometer é uma das ferramentas mais antigas de poder. Desde os tempos dos primeiros governantes, a palavra dada funcionava como moeda, como selo de confiança e como fio que ligava líderes ao seu povo. Mas Maquiavel rompeu com a ingenuidade que sustentava esse valor absoluto. Para ele, a promessa não é um juramento sagrado, mas um instrumento estratégico. Prometer não é se comprometer com a verdade, mas com a conveniência do momento. Quebrar promessas, quando necessário, não é traição, é sobrevivência. Essa é a brutalidade prática do pensamento maquiavélico, o valor da promessa. Promessas criam esperança, constroem alianças e conquistam lealdades. O príncipe que promete prosperidade conquista o apoio do povo. O governante que promete proteção recebe obediência dos soldados. O líder que promete recompensas une aliados sob sua bandeira. Mas Maquiavel sabia que a promessa não precisa ser cumprida para cumprir sua função. O poder da promessa está no efeito imediato, não na consequência futura. O cenário da Itália renascentista. No caos político das cidades-estado italianas, príncipes e governantes prometiam constantemente. Prometiam apoio a uma cidade, aliança a um rei, fidelidade a uma facção. Mas essas promessas eram frequentemente quebradas quando a balança do poder mudava. Maquiavel observava que os que se mantinham rigidamente fiéis às suas palavras eram os primeiros a cair. Já os que sabiam adaptar-se, rompendo compromissos quando necessário, permaneciam no jogo. A quebra como estratégia. A quebra da promessa não deve ser feita de forma leviana, mas como ato calculado. Quando a sobrevivência do poder exige, quando novas circunstâncias tornam o acordo prejudicial, o governante não deve hesitar em abandonar a palavra dada. Para Maquiavel, a moralidade rígida é um luxo que os poderosos não podem se dar. O príncipe que prefere a reputação de fiel à realidade da força acabará sendo explorado pelos que não têm escrúpulos. O exemplo dos reis e papas, diversos líderes históricos, exemplificaram essa arte. Papas prometiam apoio a reis, mas mudavam de lado diante de ofertas mais vantajosas. Reis selavam pactos com sangue e alianças matrimoniais, apenas para romperem quando surgiam oportunidades maiores. Essa dinâmica não era vista como falha, mas como sinal de astúcia. O governante que quebra promessas com inteligência mostra que não é escravo de palavras, mas mestre das circunstâncias. Como usar a promessa? Hoje, no trabalho, comprometa-se apenas no nível necessário para gerar confiança. Se as condições mudarem, adapte-se sem hesitar. Nas relações pessoais, prometer demais pode enfraquecer sua credibilidade. Prometa pouco, mas sempre no momento certo, e saiba retirar-se se o custo se tornar maior que o ganho. Na política e liderança, use promessas como instrumentos de mobilização,
mas nunca como grilhões que o prendem a situações desvantajosas. O perigo da transparência Maquiavel adverte que prometer com ingenuidade, acreditando que a honestidade absoluta é virtude, é caminhar para a derrota. O povo quer acreditar nas promessas, mas esquece rapidamente quando elas são quebradas, desde que o governante mantenha resultados visíveis. O erro é ser previsível demais. O segredo é prometer o suficiente para mobilizar, mas quebrar no momento certo para sobreviver. O teatro da promessa. Assim como a máscara, a promessa também é teatro. Sua função é gerar a sensação de segurança. O povo não precisa receber tudo o que foi prometido, precisa apenas sentir que está sendo conduzido. Um governante hábil sabe que o cumprimento literal das promessas é menos importante do que a narrativa que mantém a confiança coletiva. Encerramento. Para Maquiavel, a promessa é como uma moeda de ouro falsa. Brilha o suficiente para conquistar, mas perde o valor quando deixa de ser útil. O governante deve prometer como se fosse cumprir, mas estar sempre preparado para romper quando o poder exigir. No jogo da política, a promessa é arma, não contrato. A fidelidade absoluta às palavras é prisão, mas a adaptação às circunstâncias é liberdade. E no fim, o príncipe não é julgado pelas promessas quebradas, mas pelos resultados conquistados. Capítulo 11. O uso do medo como ferramenta de controle. Maquiavel sempre foi direto em sua análise da natureza humana. Os homens são ingratos, volúveis, falsos e movidos pelo interesse. Nessa visão crua e realista, a pergunta inevitável surgia: seria melhor para um príncipe ser amado ou temido? A resposta maquiavélica ecoa até hoje. Se não for possível ser ambos, é melhor ser temido do que amado. Não se trata de crueldade gratuita, mas de estratégia. O medo é mais confiável do que o amor, porque o amor depende da vontade do outro, enquanto o medo depende apenas da ação firme do governante. O amor e sua fragilidade. O amor, embora doce, é instável. Ele pode ser conquistado por gestos de generosidade, por promessas ou por proximidade. Mas o amor pode evaporar diante da primeira adversidade. Amigos se afastam, aliados mudam de lado, povos abandonam seus líderes quando não recebem benefícios. O amor é baseado na reciprocidade. Ele dura enquanto há troca. Para Maquiavel, isso é perigoso demais. Um governante não pode se fiar em sentimentos passageiros. O medo como pilar. O medo, por outro lado, é concreto. Ele nasce da percepção de consequências reais. Um príncipe que estabelece sua autoridade pela firmeza e pela aplicação implacável da lei não depende da gratidão de seus súditos. Eles podem odiá-lo em segredo, mas o respeitam e obedecem porque sabem que o preço da desobediência é alto demais. O medo cria estabilidade, porque prende os homens não por escolha, mas por necessidade. O exemplo de César Borgia Maquiavel, em sua obra O Príncipe, cita César Borgia como exemplo de governante que soube usar o medo para manter o poder. Ao assumir territórios instáveis, Borgia aplicou punições duras e rápidas contra rebeldes, mas o fez de maneira estratégica. Foi cruel uma única vez e de forma exemplar. Esse ato, embora brutal, garantiu anos de estabilidade. O povo preferia a ordem rígida à desordem sangrenta. O medo, nesse caso, foi o alicerce da paz. O perigo da crueldade descontrolada. Mas Maquiavel também alerta. O medo só é útil quando equilibrado. Um governante que se torna cruel em excesso, aplicando punições desnecessárias e arbitrárias, gera ódio que pode levar à revolta. O segredo está em ser temido sem ser odiado. Isso exige cálculo, punir de forma justa, usar a força apenas quando necessário e garantir que o povo veja o governante como severo, mas não como tirano irracional. O medo na política moderna. Mesmo em democracias,
o medo continua sendo uma ferramenta. Políticos que controlam narrativas de ameaça, seja de inimigos externos, crises econômicas ou problemas sociais, usam o medo para manter a população alinhada. Não se trata de espantar as massas com terror absoluto, mas de lembrá-las de que a proteção está nas mãos daquele que governa. Assim, o governante se torna indispensável. O medo nas relações humanas. Fora da política, o princípio maquiavélico também se aplica. Em ambientes de trabalho, líderes que equilibram respeito e temor são mais obedecidos do que aqueles que buscam apenas simpatia. Nas relações pessoais, quem se mostra forte e capaz de impor limites atrai mais respeito do que quem se mostra sempre submisso. O medo, nesse contexto, não significa violência, mas sim a capacidade de estabelecer fronteiras intransponíveis. Como aplicar na vida real. Na liderança. Seja firme. Não hesite em aplicar consequências quando necessário. Mostre que sua palavra tem peso. No trabalho, não tente ser o mais querido. Busque ser respeitado. O respeito nasce mais do medo da sua competência do que da simpatia. Nas relações, estabeleça limites claros. Quem não impõe limites se torna alvo fácil. Na sociedade, mantenha uma aura de seriedade. O medo pode vir não da violência, mas da percepção de que você não é alguém a ser subestimado. Encerramento. Para Maquiavel, o medo é a cola mais forte que mantém um governante no poder. O amor é volátil, mas o temor é constante, e aquele que domina a arte de ser temido sem ser odiado, encontra a chave da estabilidade e da obediência. Essa lição atravessa séculos. Ainda hoje, quem busca apenas ser amado está condenado à decepção. Já quem sabe usar o medo estrategicamente conquista respeito duradouro, porque o medo, ao contrário do amor, raramente trai. Capítulo 12. O controle da fortuna e da virtude. Poucos conceitos são tão centrais no pensamento de Maquiavel quanto a tensão entre fortuna e virtude. Para ele, o destino humano não é controlado apenas pela sorte, nem apenas pela habilidade. É a dança entre o acaso e a força de caráter que determina quem se ergue e quem cai. O homem fraco se deixa arrastar pelo rio turbulento da fortuna. O homem de virtude constrói diques, controla a corrente e transforma o caos em poder. A fortuna, a deusa cega. Na tradição renascentista, Fortuna era representada como uma mulher instável, às vezes benéfica, às vezes cruel, que girava a roda da sorte sem aviso. Reis, generais e mercadores podiam ser erguidos em um dia e derrubados no outro. Maquiavel reconhecia esse poder da sorte, mas não aceitava a ideia de que os homens fossem suas vítimas passivas. Para ele, metade da vida é determinada pela fortuna, mas a outra metade é moldada pela virtude. A virtude, força, astúcia e coragem. Virtude não significa virtude no sentido moral, mas sim energia, ousadia, inteligência prática e capacidade de agir. É a força de caráter que permite ao homem dominar as circunstâncias. Para Maquiavel, o príncipe deve ser como o leão e a raposa. Leão para impor força, raposa para escapar das armadilhas. Virtude é, portanto, a fusão da brutalidade necessária e da astúcia indispensável. O homem que cria o seu destino. A lição central é clara. A fortuna pode abrir portas, mas só a virtude garante que elas permaneçam abertas. César Borgia, um dos grandes exemplos de Maquiavel, foi agraciado pela sorte ao herdar o poder através de seu pai, o Papa Alexandre VI, mas foi sua virtude, sua frieza em eliminar inimigos, sua habilidade em manipular alianças e sua coragem em agir com rapidez que lhe permitiu consolidar o poder. Quando a fortuna mudou e seu pai morreu, Borgia caiu, não por falta de virtude, mas porque a fortuna se voltou de maneira violenta demais até para ele. O rio da fortuna, Maquiavel, comparava a fortuna a um rio impetuoso que, em períodos de cheia, arrasa tudo pelo caminho.
Mas os homens prudentes, dotados de virtude, erguem barreiras e desviam canais antes que a enchente venha. Essa metáfora mostra que não devemos esperar passivamente os golpes da sorte. Devemos preparar terreno, prever riscos e agir antes que seja tarde. O exemplo dos grandes líderes. Alexandre, o Grande, foi favorecido pela fortuna ao herdar um reino forte, mas foi sua virtude que o levou a conquistar metade do mundo conhecido. Napoleão, séculos depois, emergiu de circunstâncias caóticas na França revolucionária, mas seu talento em estratégia, sua coragem em batalhas e sua capacidade de inspirar tropas transformaram a sorte inicial em império. Já líderes frágeis, que se apoiaram apenas na sorte, desapareceram tão rapidamente quanto surgiram. Como aplicar hoje? Na vida profissional, não espere apenas oportunidades. Construa competências e visão para aproveitar quando elas surgirem. Nos negócios, aceite que crises sempre virão, mas use a virtude, criatividade, disciplina e coragem para transformar adversidades em alavancas. Na vida pessoal, não confie apenas no acaso. Relacionamentos, amizades e reputação exigem ação consciente e cálculo constante. Na política, quem governa deve usar os ventos da fortuna, mas não ser escravo deles. O líder previsível é arrastado. O ousado, mesmo diante do caos, encontra caminhos. O perigo da passividade. O homem que culpa apenas a sorte por seus fracassos revela sua fraqueza. A fortuna é incontrolável em sua totalidade, mas é possível moldar seus efeitos. Maquiavel desprezava os príncipes que lamentavam o destino sem mover um dedo. Para ele, só quem ousa desafiar a fortuna, mesmo que fracasse, demonstra virtude verdadeira. Encerramento. Fortuna e virtude são os dois eixos que sustentam a vida. A primeira é o caos inevitável. O segundo é a força que o homem escolhe empunhar. Para Maquiavel, a grandeza não está em ser carregado pela sorte, mas em enfrentá-la de frente, moldando-a, resistindo a ela e, quando possível, dominando-a. Assim, o príncipe não é escravo do acaso, mas escultor do próprio destino.